Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Pessoal, eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho algo muito importante para te revelar aqui dentro da Escritura. É a serpente e o Senhor Jesus. O que eu vou falar aqui, talvez você nunca ouviu por aí. Não é porque eu que vou falar, ou porque a Igreja do Pai Verdadeiro que vai falar, não é isso, certo? Mas preste atenção e tenha um pouquinho de paciência. Fique até o final do vídeo. E depois você raciocina, você analisa quanto inteligente, porque você é inteligente. Você tem raciocínio. Sabe por que muitas pessoas hoje são enganadas pelas religiões? Porque come aquilo que o pregador dá, o pastor dá, e eles não são igual os pessoal lá de Bereia, né? Aquele povo que ouvia Paulo pregar, Paulo ensinar, e depois meditava e comparava, né? Aquele que Paulo ensinava. Então o povo ali de Bereia, eles eram muito sensatos. E isso é o correto, ele é um grande exemplo para as pessoas hoje. As pessoas é que infelizmente não raciocinam, não lê Bíblia, não estuda, não compara uma coisa com a outra, mas vai para uma igreja, é aquela gritaria, aquele blá blá blá, lê ali 2, 3 versículos e o pregador prega, a pessoa recebe aquilo com a verdade e já era. E vai para casa cheio do Espírito, né? Na verdade é tudo emoção da carne, mas bem, é por isso que nunca aprende, nunca cresce na graça e no conhecimento, né? Assim como o apóstolo Pedro, ele orienta, você tem que crescer na graça e no conhecimento, você tem que estudar, você tem que analisar. Senão você nunca vai entender a verdade, né? Mas vamos lá, a serpente e o Senhor Jesus. Você conhece aqui Gênesis capítulo 3, né? Aquela passagem que a serpente derrubou o homem, a mulher na tentação e foi expulsa, né, do jardim do Éden. Para quem não sabe que essa passagem não é na terra exatamente, certo? É em outra dimensão, porque a árvore da vida, o jardim do Éden não é terreno, não está na terra. É tanto que o contexto vai dizer que o homem foi expulso do jardim e colocado na terra para cultivar a terra, né? E quando diz aqui na passagem, em Gênesis 3, que a serpente foi castigada, né? Rastejarás, né? Sobre o pó da terra, comerás o pó da terra, ali na verdade é a expulsão da serpente do céu, certo? Você pode ter certeza. Essa passagem aqui, na verdade, é como se. Eu não estou aqui negando o Gênesis 3, que foi literal, mas na verdade, aqui esconde muita coisa da realidade, né? Apenas um trecho para você compreender como que foi mais ou menos a origem do pecado, como que o homem foi tentado e tal. Mas na verdade, aqui, esse lugar não é terreno, né? E quando diz tu rastejarás sobre o pó da terra, aqui é a serpente sendo expulsa do jardim do Éden, né? Tanto que lá em Apocalipse fala que a árvore da vida, tal, né? Que você observa lá em Apocalipse que ele está no céu, né? Algo celestial. Então aqui esse Gênesis 3 não é na terra, exatamente, né? Em outra dimensão. E aqui a serpente foi expulsa do céu, do jardim do Éden, né? Depois que enganou a humanidade e fez o que fez. E quando é que a serpente aparece novamente? Falando aqui no panorama bíblico, né? Presta atenção, pessoal. Vamos começar aqui o estudo agora. E você, com o teu raciocínio, vai analisar. Bem, então aqui em Gênesis 3 é a queda do homem e aparece a serpente, né? Aqui, aí quando você vai para Números 21, Números, capítulo 21, aparece a serpente novamente. Olha só que interessante. Vamos fazer aqui um certo resumo bíblico, um panorama, para você entender algo muito interessante que você nunca talvez ouviu na sua vida. Números 21, versículo. Números 21, versículo 8 e 9, eu vou ler. O contexto aqui é quando o povo estava murmurando, os judeus, o povo de Israel, né? Murmurando de Javé. Então Javé, aqui no versículo, Javé mandou serpentes para picar o povo. E o povo estava até morrendo, ficando doentes com as picadas da serpente que Javé mandou. Então no versículo 8 e 9 diz, ó. Então Javé disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Então aqui
Tá bem claro que Javé ele manda Moisés fazer uma serpente de bronze, colocá-la num poste, e quando o povo olhasse para aquela serpente de bronze era curado, né? Digamos assim. Então aqui a serpente aparece novamente em Números capítulo 21. Agora o interessante, preste atenção, eu vou te levar agora para 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, vá, por favor, anotando aí as passagens que eu estou citando, acompanhe comigo, então depois você vê o vídeo novamente, porque ó, a partir de hoje você vai compreender algo muito interessante, muito importante, que talvez você nunca ouviu na sua vida. Por isso que tem que estudar, pessoal. 2 Reis 18, olha só que interessante, versículo 4. Eu vou ler, depois vamos aqui raciocinar. Segundo Reis 18, 4. O rei Ezequias removeu os altares, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso à serpente de bronze, né? E Ezequias chamou de Neustã. Pessoal, olha só que interessante. De Moisés, segundo a própria cronologia bíblica, segundo o próprio judaísmo, e a própria Bíblia dá uma base, né, lá em Crônicas, as datas e tal. O rei fulano governou tantos anos, tal. A própria Bíblia dá uma cronologia. Segundo a cronologia bíblica de Moisés, preste atenção, de Moisés ao rei Ezequias, é, é uma distância de 600 anos. Preste atenção, pessoal, por favor, isso aqui é muito sério. Alguns teólogos estudiosos vão dizer que pode ter sido até 700 anos, mas geralmente é aceito a data 600 anos da serpente de bronze ali de Moisés, do Êxodo ali, até o rei Ezequias aqui, essa passagem aqui que ele derrubou aqui, é a serpente de bronze que Moisés fez. Você talvez não sabia disso, é 600 anos. Preste atenção que durante esses 600 anos, os israelitas adoravam a serpente, queimavam incenso à serpente. O interessante é que durante esses 600 anos de Moisés ao rei Ezequias, passou muitos reis lá em Israel, Davi, Salomão, Josias, Acabe e outros. Passaram todos esses reis aí em Israel e nunca ninguém derrubou lá a serpente. Nunca Javé mandou nenhum rei quebrar aquele poste da serpente. Até mesmo os profetas ali que passaram ali, nunca ninguém criticou a serpente. Foi o rei Ezequias, são 600 anos depois. Preste atenção, isso aqui é muito sério. Porque o rei Ezequias era um homem mais radical, quem derrubou e chamou de Neustã, né? Foi o rei Ezequias que chamou de Neustã. Neustã significa só bronze. Eu vou te dar aqui um exemplo bem simples, para você entender melhor. Você pega um católico hoje, ele faz ali uma imagem e diz que ali é Jesus, né? Ele faz uma imagem ali de madeira ou de gesso e tal, e diz que ali representa, né, a Jesus. Aí chega o evangélico e diz, não, você não precisa adorar Jesus olhando para isso aí, não é assim? Então, pelo evangélico, que é mais radical, digamos assim, isso é idolatria, quebra isso aí. Você pode adorar Jesus ali em espírito, não precisa olhar para isso aí e tal. Então, o rei Ezequias é mais ou menos isso aí. Ele sabia que isso ali foi feito por Javé, foi feito por Moisés, e o povo adorava Javé através daquela serpente. Presta atenção, pessoal, porque tá bem claro. Presta atenção. Segundo Reis 18, 4. O povo de Israel, os filhos de Javé, queimavam incenso a serpente de bronze que Moisés fez. Em outras palavras, ele fazia aquilo para honrar quem? A Javé. Claro que eles adoravam o Deus de Israel. Então, você está compreendendo? Então, como o rei Ezequias era mais radical, aquele rei mais radical, mais duro, ele falou, não, você não precisa quebrar, adorar ao Deus de Israel, a Javé e Odrê, olhando para a serpente de bronze, não, por isso que ele quebrou, né, e chamou de Neustã, né, ou seja, só bronze. Em outras palavras, o que eu quero chamar a tua atenção? Pessoal, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito sério. 600 anos de Moisés ao rei Ezequias. Passou muitos reis por ali. Davi, Salomão e outros. Passou muitos profetas por ali.
E nunca que ninguém derrubou aquilo. Talvez você não sabia, você talvez pensou que não, Javé fez a serpente apenas por olhar, depois derrubar. Não, foi 600 anos, não foi décadas, foi séculos. Foi séculos. Não, o Javé não mandou derrubar. Os profetas não mandaram derrubar, os reis não derrubaram. E o povo de Israel adorava Javé queimando incenso à serpente. O Ezequias, que era muito mais radical, foi que quebrou e falou: não, isso aqui é só bronze, é Neustan, no hebraico, né? Tá compreendendo? Javé era adorado através do incenso que o povo queimava ali, através daquela serpente que Moisés levantou no poste. Mas vamos continuar aqui o panorama bíblico para você começar a compreender agora melhor. Então grave isso aí. De Moisés ao Ezequias, 600 anos. E nunca que ninguém derrubou ali aquela serpente de bronze. E ao contrário, o povo adorava ali a Javé através da serpente, queimava essa serpente, né? Aí quando você vai aqui em João capítulo 3, João capítulo 3, Evangelho, tá, pessoal? Olha só o que o Senhor Jesus fala. Vamos começar agora aqui a aprender coisas mais profundas, certo? Eu peço que você chegue, use o raciocínio, tua inteligência, certo? João capítulo 3, versículo 14. Olha só que interessante, João 3, 14. O Senhor Jesus vai citar aquela serpente lá, ó. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente lá no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Agora eu vou aqui interpretar esse versículo aqui para você. Muitas pessoas leem e passa desapercebido, não compreende ou não sabe interpretar, não tem iluminação. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente lá no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Bem, entenda que quando Moisés levanta a serpente, que o povo olhava para a serpente e era curado, em outras palavras, aquela serpente ali de bronze que o próprio Javé, tá bem claro, eu já mostrei, mandou aqui em Números 21, versículo 8 e 9, mandou Moisés levantar, o próprio Javé mandou Moisés levantar a serpente. Quando o povo olhava, aquela serpente é como se estivesse atraindo o povo a quem? É o próprio Javé. É o próprio Deus que mandou levantar aquela serpente de bronze. Está compreendendo? É tanto que quando o povo olhava, era curado. E passou 600 anos adorando a Javé, através daquela serpente, queimava incenso a, a Javé através da serpente. Né? Então, quando o mestre fala, o Senhor Jesus, né, em João 3,14, assim como Moisés levantou aquela serpente para atrair o povo a Javé, é necessário que eu seja levantado para atrair o povo ao Pai. É isso que ele está dizendo. É tanto que quando você, agora aqui está o segredo. Não é nem segredo, é revelação. Né? Aí quando você vai aqui em João, o mesmo livro, né, capítulo 12, ó. João capítulo 12, olha só que incrível, pessoal. João 12, versículo 31 e 32. João 12, 31 e 32. Ó. O Senhor Jesus fala, ó, 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Olha só que incrível. Perceba que o mestre está dizendo que o príncipe deste mundo, o Deus que domina o mundo, que engana o mundo, vai ser julgado e expulso. E no 32 ele fala: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olha só. Se você for fazer uma exegese, eu vou explicar aqui para você. Se você for fazer uma comparação de João 3,14 aqui com João 12, 31 e 32, que o mestre fala que a serpente foi levantada e atraiu o povo a Javé, né? Ele tinha que ser levantado também. Aqui no 32 ele fala que quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, em outras palavras, quem tem a mim tem o Pai, né? Quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, o que ele está querendo dizer, quando eu for levantado da terra, atrairei todos ao Pai. É o que ele está dizendo. E no 31 ele fala que o príncipe deste mundo, o Deus que cegou a humanidade, que engana a humanidade, será expulso. Olha só que incrível. Será julgado, será derrotado. O que vem na nossa mente, pessoal? Talvez você está começando a compreender agora. Assim como Moisés levantou aquela serpente, e através daquela serpente atraiu o povo a Javé, assim eu, Jesus, também vou ser levantado e vou atrair o povo ao meu Pai.
E no 31 ele fala que o príncipe deste mundo vai ser expulso, julgado. Então, o povo de Israel passou 600 anos adorando a Javé através da serpente. Passou reis, profetas, Davi, Salomão. Ninguém derrubou a serpente. Ezequias foi quem derrubou depois de 600 anos. 600 anos. Não é 6 dias, não é 6 anos, é 600 anos, é séculos. Israel adorava Javé através da serpente. E nunca que Javé mandou derrubar aquilo. Foi o próprio rei Ezequias, por conta própria, que derrubou. Né? E o Senhor Jesus está revelando que a serpente ali atraiu o povo a Javé. E eu, quando for levantado, vou atrair o povo ao meu Pai, né? E quando você lê Apocalipse, aqui para concluir o vídeo, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, né? Você observa que aquela serpente, né? O dragão engana a humanidade. E para concluir, Gênesis 3,15, ali diz que por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher, vão ser inimigos, né? Em outras palavras, ou seja, quem é o povo que odeia o Senhor Jesus, pessoal? Vamos aqui ser sinceros, até historicamente falando, né? Biblicamente falando. Quem é o povo que odeia Jesus? Que é inimigo de Jesus? Diz aí. Responde aí. É os judeus. É os judeus, eles odeiam o Senhor Jesus. Chega lá em Israel, chega lá em Jerusalém, chega para um judeu e fala que Jesus é Salvador. Chega para ver. É os judeus, eles odeiam Jesus, eles odeiam o Senhor Jesus. Ou seja, essa descendência da serpente, que é inimigo do Senhor Jesus, você que não compreende, tá com a mente enganchada nas religiões aí, que diz que Javé é o Deus verdadeiro, que Jeová é pai de Jesus, você aprendeu errado, bêbado, tá embriagado com esse vinho aí da Babilônia. Mas essa descendência aqui, que está em Gênesis 3,15, que vai ser inimiga do descendente da mulher, é os judeus, é o descendente da serpente, que odeia Jesus. É aquele mesmo povo lá que passou 600 anos adorando ali a serpente, Javé, através da serpente ali que Moisés levantou. E o mestre veio para desmascarar isso, para expulsar, para derrotar o príncipe deste mundo que engana a humanidade. É tanto que você chega lá em Israel hoje, não tem templo, né? Aquele sacrifício lá que os judeus faziam, não tem mais nada disso. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. Compreende? Então, quando a Bíblia fala que ele veio para destruir as obras do diabo, é que quando o diabo era adorado ali, em Israel, em Jerusalém, através do sacrifício daquele povo, não tem nada, não tem mais nada daquilo hoje. O mestre veio destruir isso tudo ali, entendeu? Em outras palavras. Então, aqui para concluir o vídeo, talvez você não sabia ou não estudou, mas de Moisés ao rei Ezequias foi 600 anos, séculos, que o povo adorava a Javé através da serpente ali. E Javé nunca mandou, ninguém pode provar na Bíblia. Javé, ou algum profeta, ou Davi ou Salomão pegando contra a serpente lá de bronze que Moisés fez. Nunca ninguém derrubou. Por que Davi não derrubou? Por que Salomão não derrubou? Por que Jeová não mandou eles derrubar lá? Mas Jeová aceitava o povo adorar ele através da serpente, né? De bronze, lá eu te mostrei em Reis, né? Segundo Reis 18:4, né? 600 anos entre Moisés e Ezequias, e o povo adorava, queimava incenso à serpente, né? Em outras palavras, quando você pega hoje a igreja católica que se prostra perante uma imagem, o que é que eles dizem? Não, nós estamos aqui adorando a Jesus, a Deus, aqui é apenas uma representação, não é assim? Então, pronto, por aí você tira. E o Ezequias era como se fosse o evangélico ali, que adora Jesus, mas não precisa disso aí. Em outras palavras, o Ezequias adorava a serpente lá do céu, né, Javé, mas na mente dele não era necessário adorar através daquela serpente de bronze, né, que é só bronze, chamou de Neustão. Então esse é o vídeo, espero que você tenha compreendido. Veja novamente, deixe suas perguntas no comentário, veja as passagens que eu te citei, compare e o seu raciocínio, que a serpente engana a humanidade, mas o mestre veio para descarrar, para derrotar essa serpente e mostrar você o Pai verdadeiro que ele revelou, certo? Igreja do Pai verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Pacaju, Ceará, Bispo Cristiano, congrega conosco.